Ela tinha uma agenda aqui nos Estados Unidos e nós pedimos a ela para que tivesse oportunidade de trazer uma palavra para os brasileiros e também para os americanos aqui em Tulsa. Então, para nós é um privilégio tê-la aqui e vocês vão ser tremendamente abençoados por ela. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês, pessoal. Deixa eu chegar mais pertinho. É uma delícia estar aqui. E eu vim passar um tempo de descanso na casa do Alexandre, meu irmão que já mora em Tulsa há cerca de 8, 9 anos. E sempre o tempo de estar aqui para nós é sempre um tempo de refrigério. E eu fico feliz de saber que dessa vez, além do meu refrigério, o Senhor também tem uma palavra para compartilhar com os amigos queridos que a gente reúne aqui nessa tarde. Amém? Deus tem colocado uma palavra queimando no meu coração nos últimos dias. E nós temos vivido dias realmente muito preocupantes. À luz da palavra de Deus, o homem tem se distanciado gradativamente de seu Criador. E a expectativa humana é que isso se acentue, é que o homem vá se distanciando ainda mais do seu Criador. E a expectativa e a esperança do nosso coração é que Deus trabalhando no coração humano, resgate pessoas nesse caminho de morte e destruição, que é vivermos à margem do sonho de Deus para nós. Abra comigo sua Bíblia, se você a trouxe, no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito. Vou voltar para o meu lugarzinho aqui, porque eu vou ter onde postar a Bíblia de um jeito que eu vou conseguir ler mais fácil. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, nós vamos ler do 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa foi a palavra de Deus para a mulher. Quando Deus criou a mulher, Ele decretou uma palavra sobre ela: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Você sabe o que significa ajudadora? Ajudadora, segundo o dicionário, é aquela que presta auxílio, aquela que presta socorro. E idônea é apta, capaz, competente para desempenhar determinada função e moralmente correta. A palavra de Deus para a mulher foi uma palavra de vida. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem fique sozinho. Desde toda a criação, Deus foi criando e falava: é bom, isso é muito bom. A primeira vez que Deus falou não é bom, é porque Ele concluiu que faltava mulher. E aí Ele inventou a mulher e disse uma palavra de vida sobre ela. Pensa bem, Deus criou todas as coisas pela palavra. E o único ser a quem Ele deu o poder da palavra foi para o ser humano, para o gênero humano. Então nós também temos uma palavra criadora. Coisas vêm à existência pela palavra. Então muitas vezes a gente menospreza o que a gente
Mas a sua palavra, querido, querida, tem poder criador, assim como Deus tem. Ele criou todas as coisas falando: haja, 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 e as coisas passaram a existir. A única vez que ele pôs a mão na massa, literalmente, foi para formar o homem e depois a mulher, que os fez a sua imagem e semelhança. E é o único ser que ele deu poder criador da palavra foi para o ser humano. Quantas vezes nós geramos morte pelo poder da palavra? Por isso que a própria Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. A nossa palavra traz coisas à existência. A nossa palavra também tem o poder de matar, de abortar o sonho de Deus na vida de alguém, de desvirtuar uma pessoa do caminho. Então nós devemos considerar aquilo que fala a nossa boca. E a palavra de Deus, o decreto de Deus para a mulher: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Aí a gente que é mulher já torce o nariz e pensa: ajudadora? Aqui eu não sei, mas no Brasil ela tem um significado de menor, né? O auxiliar, auxiliar de escritório, auxiliar de pedreiro, auxiliar de serviços gerais. E a gente já torce o nariz e pensa assim: auxiliar é menor. Mas isso não é verdade da perspectiva divina. É só você pensar que o Espírito Santo é chamado de o ajudador. E a gente descobre tanta similaridade do Espírito Santo com a mulher. O Espírito Santo consola. Quando uma criança tropeça, rala os joelhos, vem correndo para o pai fala: que isso, rapaz? Chora não, você é homem. Meu pai falava: passa cuspe aí que sai. E a mãe fala: ai, ralou o joelho, vem cá na mamãe, tira beijinho, vai sarar. E a criança: sarou, sarou. A mulher tem essa similaridade com o Espírito Santo: consolo, ensino. Meu Deus, como a mulher tem paciência para ensinar para casa, para a garotada, e o homem nem sempre, né? É claro, gente, nós estamos falando aqui em traços gerais. Os gêneros, né, na diferença dos gêneros, existem pessoas que são a exceção, né? Mas em traços gerais, a mulher tem mais essa paciência. E a gente fala, se o homem que está ensinando o garoto para casa fala assim: o que é isso aqui? Qual que é a resposta aqui? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Aí ele olha: Cabral, rapaz, escreve aí, Cabral. E a mãe já fala: Pedro Álvares Pensa, filho, você consegue. Ou então a gente fala: desmancha, faz de novo, essa letra está feia, você pode melhorar. Todo ensino. O Espírito Santo e a mulher, tantas similaridades, né? Consolo, ensino. Eu quero perguntar para as mulheres que estão aqui hoje: será que é isso que nós temos sido na nossa casa? Será que nós temos exercitado o nosso chamado e a palavra de Deus colocada sobre nós? Ajudadora idônea, capaz, competente para desempenhar uma função e moralmente correta. Aí você pode perguntar: Helena, por que você está descrevendo a mulher, o papel da mulher, sendo que aqui nós temos um auditório de homens e mulheres? A mulher, ali no Éden, ela foi criada depois do homem, mas não menor do que ele. Foram criados dois gêneros, homem e mulher, para que os dois se complementassem, para que trabalhassem como um time, por uma instituição maravilhosa chamada família. Deus não planejou em nenhum momento que homem e mulher disputassem uma cadeira de superioridade, ou tentassem um ultrapassar o outro, vencer o outro. Não. Ele criou ambos os gêneros com suas particularidades, não melhores nem piores, não maiores nem menores, diferentes. Todas as vezes que a gente tenta competir, entrar no processo de competição, o plano de Deus é frustrado, porque Deus não criou a gente para competir, para disputar, nem para provar quem é melhor, quem é pior.
E por causa disso é que o caos está instaurado hoje. Homens e mulheres tentando disputar e ocupar funções distintas daquelas que foram designadas pelo próprio Deus. Olha para a nossa sociedade. Se a gente observar bem a nossa sociedade, os valores foram totalmente invertidos. E a família tem que pagar por isso. Não é verdade? Muito bem. Deus não criou homem e mulheres para disputarem. E no capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso 16, após a queda, Deus então instituiu uma diferenciação. E a mulher disse, diz o versículo 16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí muitos homens pegam esse versículo e falam: tá vendo? Você tem que ser submissa e eu vou dominar sobre você. Não, mais uma vez me engano. Dominar fala sobre exercer a autoridade sobre. Deus então, quando viu o potencial que ele tinha dado na mulher, porque homens e mulheres são completamente diferentes, né? A mulher é assim, consegue atender o telefone, mexe o arroz e balança o carrinho do neném. E ela faz tudo ao mesmo tempo e bem. O homem vai dar ré no carro e a meninada está no banco de trás fazendo aquele barulho e ele fala: fica todo mundo em silêncio, vou dar ré no carro. E isso não faz de um melhor que o outro nem pior, só diferentes. Aí as meninas ficam todas se achando, né? Tá vendo? A gente consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, mas aparece uma barata para ver o que vai. Toda aquela força vai embora, uma lagartixa, uma cobra, qualquer bicho que ela não tenha domínio sobre ele, ela já fica. E aí vem o homem e resolve parar. O que é que está acontecendo? Ele vem pensando que é uma tragédia, chega lá um bichinho desse tamanho. Ele está gritando por causa disso, vai lá e resolve parar. Diferentes. Simplesmente diferentes. Mas Deus teve que inventar esse negócio de hierarquia, porque ele viu tanto de poder que ele deu para a mulher. A mulher tem a habilidade de influenciar o ambiente onde ela está. Quando tem uma mulher azeda em casa, a casa azeda. Quando tem uma mulher triste em casa, a casa fica triste. Quando tem uma mulher doente em casa, tudo fica em desordem. Por mais que esse marido tente, sabe, suprir, ele não dá conta. Então a mulher tem esse poder de influência. E isso é tão notório que a serpente foi na mulher para chegar até o homem. O raciocínio da serpente foi: se eu alcanço a mulher, o homem está no papo. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando Deus percebeu isso, uau, eu dei para essa mulher muitas habilidades, porque ela vai ter que lidar com múltiplos filhos, múltiplas tarefas, e eu habilitei ela com essa capacidade de cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, de administrar muitos filhos ao mesmo tempo. Mas isso pode ser usado por mal. Então eu vou colocar a autoridade, eu vou instituir o cabeça sobre ela, o homem. Em nenhum momento Deus planejou isso, essa autoridade, como abusiva. Jamais. A autoridade que Deus tem foi essa que Ele planejou para o homem. Não por força, nem por violência, mas com autoridade que é exercida em amor. E por causa do não entendimento disso, o homem começou a usar até a própria palavra para abusar da mulher, para menosprezá-la, para esmagá-la, para suprimi-la. E o resultado disso, através da história, foi uma reação contra, que a gente chama de movimento feminista. O movimento feminista foi um cansaço da mulher de ser oprimida por anos e anos, oprimida, subjugada, tratada como uma coisa, uma mulher que não era amada, uma mulher que não era protegida, mas uma mulher que era esmagada.
Não porque Deus planejou isso, mas porque todas as vezes que o homem sai da presença de Deus, os propósitos ficam torcidos. Não é isso que acontece? No final do século XIX, então, veio a primeira onda do movimento feminista. E essa primeira onda do movimento feminista propunha para a mulher uma independência para discutir politicamente e filosoficamente. A mulher queria dizer: eu sou um ser pensante, eu posso argumentar, eu tenho direito de votar. Essa foi a primeira onda. Depois que essa primeira onda se estabeleceu e conquistou o direito ao voto, e a mulher passou a ser mais considerada uma pessoa pensante, veio a Segunda Grande Guerra, alguns anos mais tarde. E na Segunda Grande Guerra, as mulheres então foram convocadas para o trabalho. A mão de obra feminina passou a ser necessária para que os homens pudessem estar na guerra e a indústria e o comércio continuassem gerando lucro. E aí a mulher descobriu: uau, eu posso trabalhar, eu posso ganhar o meu dinheiro, eu posso exercer os meus dons, os meus talentos fora da proteção do lar. Eu não sou só mãe e esposa e dona de casa. Eu também posso ser uma trabalhadora da indústria, uma trabalhadora do comércio, e posso ter o meu próprio sustento. E porque a mulher então começou a se descobrir nesse lado, veio a Revolução Industrial e as mulheres vieram e começaram a reivindicar melhores salários, salários iguais aos homens, uma vez que elas descobriram que elas eram capazes de desempenhar as mesmas funções que os homens. E tanto é que foi aqui em Nova York que aconteceu aquele movimento, as mulheres então protestando por melhores salários. Aquele homem colocou fogo na fábrica com todas as mulheres dentro, matou dezenas de mulheres e, em homenagem a elas, aquela data passou a ser conhecida como Dia Internacional da Mulher anos mais tarde. Logo depois dessa questão da Segunda Guerra, que a mulher descobriu a mão de obra feminina, veio a revolução sexual dos anos 60, 50, 60 e 70. A segunda onda do movimento feminista. E nessa segunda onda, o que as mulheres então passaram a reivindicar? Essa segunda onda ela foi uma coisa assim, orquestrada pelas trevas, eu acredito. Porque as mulheres vieram já motivadas para o trabalho, pelo movimento pós-guerra, pós-segunda guerra. E aí veio a descoberta da pílula anticoncepcional. Veio o movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll. Veio a legalização do divórcio. Tudo naquelas décadas ali, 50, 60 e 70. E o estouro, boom de Hollywood, que levantou os ícones do cinema, onde as mulheres eram livres, onde o amor foi passado a ser conectado, sexo e amor passou a ser a mesma coisa. Então a mulher começou a pensar: peraí, eu ganho meu próprio dinheiro, quem disse que eu tenho que tolerar um casamento que não está bom? E quem disse que eu posso, agora eu posso ter um parceiro só, eu posso ter múltiplos parceiros, porque agora tem a pílula anticoncepcional. E eu sou dona do meu corpo, então se eu ficar grávida, por que não interromper essa gestação? Então veio também o aborto. Gente, foi uma época, em 3 décadas, a família foi demolida. Por quê? E por que eu estou levantando todos esses fatores aqui? Porque, mais uma vez, a serpente que nos enganou no Éden, nos enganou na Revolução Feminista, na segunda onda. E a mulher foi retirada da posição que Deus desenhou para ela. A posição que Deus desenhou para ela. Aquela que presta socorro, apta, capaz, competente e moralmente correta. A mulher passou a usar suas aptidões longe do lar. Passou a negligenciar seus filhos. Passou a pensar apenas em si mesma. Passou a valorizar
a liberdade que os homens tinham, mas não no que os homens tinham de melhor, mas naquilo que eles tinham de pior. A mulher fez as suas primeiras incursões na promiscuidade, passou a ter múltiplos parceiros, saiu da sua posição de dona de casa, mãe e esposa. E aquela mulher que lutava para o casamento dar certo, passou a não lutar mais. Muito pelo contrário, ela passou a chutar o balde. Fomos tiradas da nossa posição, mulheres. E quando uma mulher, vocês lembram que eu falei, quando uma mulher sofre, a casa inteira sofre. Quando uma mulher está brava, a casa inteira sofre. Quando uma mulher está de TPM, a casa inteira sofre. Quando a mulher está triste, a casa inteira fica triste. E quando uma mulher sai da sua posição, o homem também sai da sua posição. E hoje a gente olha para os nossos jovens. Para que assumir o casamento? Eu posso ter sexo de graça. Para que compromisso? Aliança? Por que você de uma mulher só, sendo que eu posso ter múltiplas parceiras? Hoje a gente vê uma menina de 18 anos, 19 anos, ela já tem o seu próprio carro, ela já fala outro idioma, ela já entrou na universidade, já está quase terminando, ela já está pensando no doutorado, no pós-doutorado, no mestrado, e o rapaz da mesma idade, você pergunta para ele quer jogar videogame. E por quê? Porque a mãe e o pai, o referencial de mãe e pai que dava para os meninos, não filho, vamos lá, você tem que ter responsabilidade, você tem que pagar suas contas, porque também tem isso, gente, é a mulher que apresenta ao filho a autoridade do pai, é a mulher que apresenta ao filho. Agora o filho assiste a mãe falando, vai pagar a conta não, fulano? Então daqui que eu pago, não preciso de você para nada. Vai lá e paga a conta. Mulheres mandando em homens. Homens desrespeitando mulheres. A mesma mulher que passou a ter uma carreira profissional, a mesma mulher que passou a ser independente financeiramente, que passou a ter o direito, entre aspas, de se relacionar sexualmente com múltiplos parceiros, é a mesma mulher que está sendo cada dia mais estuprada. Os dados de estupro cresceram assustadoramente. A mulher hoje sofre mais violência sexual, mais violência doméstica. A mulher é vista hoje como um objeto de consumo. Um homem olha para uma mulher e ele vê nela um objeto de consumo. Principalmente no Brasil, onde as formas humanas são amplamente exploradas. Vai vender relógio de pulso de uma mulher de biquíni. E aí, qual que é a associação? Os homens respeitam mulheres? Os psicopatas, os doentes, os transtornos sexuais estão aumentando, os tarados. As mulheres são violentadas, espancadas e mortas, muito mais do que eram. Alguma coisa está muito errada na nossa sociedade. E a única esperança para mim é Jesus entrando e fazendo uma revolução através de cada mulher. E aí você, homem, pode pensar, como assim? Você está dando poder demais para a mulher? Não, meu querido. A mulher no lugar certo vai colocar o homem no lugar de autoridade de novo. A mulher na posição certa vai ensinar os filhos e as filhas quais são os papéis a serem desempenhados por eles. Há pouco tempo atrás eu vim a Dallas ministrar e o Miguel me acompanhou, meu segundo filho. E quando nós chegamos em um dos destinos, o Miguel desceu do carro, passou por trás do carro, abriu a porta, me deu a mão para me ajudar a descer. Eu olhei para ele e falei assim, que bonito, que cavalheiro. Ele disse, meu pai me ensinou direitinho. Como esses meninos precisam de um referencial. Agora, que referencial de pai?
Se a mãe fala, você não dá conta de pagar não? As contas não? Deixa que eu pago, eu não preciso de você. Os meus filhos, teve uma época que um deles estava tentando me sabotar e falou assim, mãe, posso fazer isso assim? Sim. Eu falei, pode fazer. Daí a pouco veio o pai. O João veio, Helena, você deixou fulano fazer isso? Eu falei, deixei por quê? Ele me pediu e eu disse não. E eu falei, não sabia, desculpa. A partir daí eu já manjei qual que era. Aí quando vinha, mãe, posso fazer isso? Vai falar com o seu pai. Você pode ter uma ideia diferente, mãe. Eu posso ter uma ideia diferente, mas quem manda aqui é ele. A última palavra é dele. Ah, mãe, que é isso? Nós somos uma equipe. Eu não vou sabotar o meu companheiro de equipe. E tudo que filhos precisam é de autoridade, amor e autoridade. Quando os papéis ficam confusos, a garotada fica confusa também. A mãe manda mais do que o homem. O pai gostou da ideia, quer saber? Trabalhar para quê? Essa mulher resolve tudo. Se acomoda, homens acomodados, mulheres autoritárias e mandonas, filhos perdidos, dispersos, sem saber quem é quem, qual o papel de quem. Gente, eu não tenho nada contra uma mulher trabalhar fora. Nada contra. Mas a família é prioridade. É papel da mulher acompanhar o crescimento dos filhos. Mas por que a mulher, Helena? Porque a mulher que tem o que a gente chama de sexto sentido, né? A gente detecta o perigo quilômetros de distância. O homem está assim, hã? Que isso? Fica de olho para você ver. A gente às vezes tem um colega do nosso filho que não cai bem, essa amizade não vai prestar. E o marido fala, que isso? Você está imaginando coisas. Passa alguns meses, você vai ver. É batata, né? Porque Deus deu para a mulher essa habilidade de percepção. A gente percebe o perigo. E a gente se coloca numa posição de resguardar nossa casa. E a pergunta hoje é, será que nós temos cumprido o papel que Deus designou para a gente, homens e mulheres? Para a gente encerrar, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5. Deus designou os papéis, Deus designou as posições e o plano dele para homens e mulheres. A base dessa relação talvez tenha sido a própria Trindade, né? Onde Pai, Filho e Espírito Santo funcionam juntos, numa sinergia perfeita. Um não se sobrepõe ao outro, cada um cumprindo a sua essência, aquilo que é, né? E eu acho que Deus criou homens e mulheres para isso, para cada um. Um não se sobrepor ao outro, um simplesmente ser o que Deus planejou que nós fôssemos, homens e mulheres. E aí em Efésios 5, o apóstolo Paulo vem nos dar novas orientações de acordo com essa vontade pré-estabelecida de Deus. E a partir do verso 22, o texto diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, o mesmo verso do capítulo 2 de Gênesis. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Uau!
Séculos e séculos e séculos depois, o apóstolo Paulo veio e deu orientações. Ok, homens, as mulheres devem ser submissas, sim, porque Deus instituiu o marido, o homem, cabeça sobre a mulher. Mas vós, homens, amai como quem ama a própria carne. Tem uma amiga minha que é pregadora e ela diz o seguinte: você quer saber se o marido é um bom marido? É só você olhar para a mulher e ver se ela é uma mulher que se gosta, é uma mulher bonita. Gente, é impressionante. Quando uma mulher é bem amada, cuidada, irradia dela uma beleza. A mulher gosta de se cuidar, a mulher gosta de se arrumar, ela está sempre de bem, ela está sempre sorrindo. Quando você vê uma mulher descaída, triste, amargurada, se ela não está passando por uma situação de enfermidade física, na maioria dos casos, 99,9%, você pode chegar com essa mulher que tem alguma insatisfação latente ligada ao seu casamento, ao seu relacionamento com o marido. É uma coisa impressionante. E isso não estou dizendo de belezas pré-fabricadas, não. Belezas que cabem dentro de um padrão secular de beleza. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma beleza que flui, um olhar que brilha, um sorriso que brota, uma mulher feliz, ela envolve todo mundo à sua volta. Ela é segura no seu caminhar. Assim como a igreja, quando descobre o seu noivo. Não é? Gente, uma igreja cheia de Deus é uma igreja linda, com todas as suas imperfeições. É uma igreja que funciona, é uma igreja que cresce, é uma igreja que atrai pessoas. Vocês já notaram isso? Gente, essa similaridade, essa ilustração que Deus faz do noivo e da noiva, né? De Cristo e a igreja, do noivo e da noiva, o marido e a mulher, é o plano de Deus para nós. Como é que anda a sua família? Como é que anda a sua casa? Eu creio numa revolução secreta, uma revolução silenciosa, onde mulheres se posicionando novamente serão instrumentos de Deus para reposicionarem seus esposos, seus irmãos, seus filhos, instruindo, consolando, cumprindo o papel, aptas, competentes, capazes, moralmente corretas. Mulher, você está cumprindo o seu papel? Às vezes você não é casada, mas você exerce influência sobre alguém. Mãe, pai, irmãos, colegas de trabalho, colegas de ministério. Mulher, você tem influenciado aqueles que estão à sua volta de uma maneira positiva? Ou será que você é como aquela mulher de Provérbios, tola, que com as próprias mãos está derrubando a sua casa? Não por maldade, que eu não acredito que nenhuma mulher possa fazer isso propositadamente, mas equivocada, enganada, iludida pelas mentiras deste século. Talvez você tenha sido retirada da sua posição de ajudadora, idônea, competente, moralmente correta. São as palavras certas que saem da sua boca, mulher. Palavras que são boas para edificação. Será que você tem levantado o seu marido sendo coluna dele? Não, meu bem, eu estou com você. Não, você vai conseguir. A gente está junto nessa. Você é inteligente, você é capaz. A gente pensa que só nós mulheres que precisamos de receber palavras de encorajamento. Não é não, gente. O homem é forte, sim, o homem é cabeça, sim. Mas ele precisa de receber palavras de encorajamento de uma mulher, porque olha, não tem nada para demolir mais um homem do que uma mulher falando na cabeça dele que ele não é nada. Você não dá conta, eu não aguento mais esse salário, eu não aguento mais viver essa vida. Na casa do meu pai, da minha mãe, eu tinha isso, tinha aquilo outro. Você me trouxe para essa nação para a gente passar necessidade?
Se em algum momento você lançou essa palavra, meu querido, é tempo de se arrepender, pedir perdão para o Senhor e retomar a sua posição de ajudador e pioneiro. E você, homem? Será que você está amando a sua mulher como Cristo amou a igreja? Será que você está cuidando dela, protegendo-a, provendo, cuidando? Eu nunca vejo a relação de Cristo com a igreja de uma maneira abusiva. Então, por que tantas mulheres são abusadas? Abusadas verbalmente, exploradas sexualmente, porque os homens também saíram da sua posição. Vocês, homens que estão aqui, vocês, junto com as mulheres que Deus colocou do lado de vocês, vão ensinar a próxima geração de homens e mulheres. O que vocês estão deixando, homens? Que legado vocês vão deixar para a próxima geração? Será que os seus filhos veem em você um padrão de sacerdote? Será que a sua filha, quando olha para você, pensa assim: eu quero me casar com um homem igual ao meu pai? Será que a sua esposa pode confiar em você? Feche os seus olhos. E eu queria que você fizesse essas perguntas a você mesmo, fazendo uma reflexão de como está a sua casa. A gente pensa que o governo vai ter que mudar alguma coisa, que as leis vão ter que mudar, que a igreja vai ter que mudar. Mas existe um estudioso que fez uma pesquisa. Eu me esqueci o nome dele, Eduardo, e o sobrenome eu não me lembro. E ele fez uma pesquisa sobre a ruína, o que levou à ruína as principais civilizações que já existiram, como o Império Romano, por exemplo, e outras civilizações. E ele achou um ponto comum, e o primeiro ponto, entre as 5 civilizações extintas que ele pesquisou. E o ponto era a falência moral da família. Quando a família se dissolveu, se degradou, esse foi o primeiro sinal do declínio dos impérios que foram destruídos. Nós já estamos vivendo isso. Pais contra filhos, filhos contra pais, esposas que não se submetem, homens que abusam de mulheres e violentam mulheres. Deus criou o homem para amar a mulher. E Deus criou a mulher para respeitar o homem. Homens amando e respeitando mulheres. Mulheres amando e reverenciando homens. Reverenciar é respeitar. Não, mulher, Deus não te chamou para ser um tapete, para ser pisado pelo homem. Não é isso que é submissão. Isso foi uma palavra que foi torcida no cérebro. Te chamou para ser coluna desse homem. E Deus chamou você, homem, para respeitar mulheres. E não olhar para elas como se fosse um objeto de consumo. E ser leal à mulher da sua mocidade até o fim. Aliançado com ela. Porque Jesus não descarta a igreja quando ela não está bem. Ele continua amando e cuidando dela. Que essa revolução comece na sua casa.
Talvez você esteja vivendo, vocês que são casados estão aqui, vocês estejam vivendo momentos difíceis com os filhos de vocês. Às vezes perdidos, rebeldes. Que ambiente eles têm em casa? Eles assistem a mãe sendo maltratada, abusada. Eles assistem o pai sendo desautorizado. Que esse quadro mude em nome de Jesus. E que a gente retome a posição que Deus desenhou para homens e mulheres, nos lembrando de que Deus não planejou competição. Não há melhores ou piores. Há diferentes gêneros, diferentes funções. E a beleza está em nós sermos exatamente o que Deus planejou que nós fôssemos. Você, mulher, influencia alguém, mesmo que você não seja mãe ainda, mesmo que você ainda não esteja casada. Você é uma influenciadora. Que influência você está exercendo? Você, homem, mesmo que você não seja casado, mesmo que você não tenha uma família sob a sua responsabilidade, você é aquele que tem o papel de cuidar, de proteger, de respeitar. Será que é isso que você tem feito? Que o Senhor nos ajude, amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa tarde, porque nós precisamos tanto, Deus, de sermos o que o Senhor sonhou que nós fôssemos. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos todos os seus valores sendo questionados. Mas ao mesmo tempo a gente pode perceber o declínio da sociedade. Nós queremos ser a resposta, Senhor. Que os nossos lares sejam como tochas acesas no meio da escuridão. Que nós, homens ou mulheres, tomemos novamente a nossa posição, o lugar que o Senhor designou para nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos mulheres segundo o Teu coração, boas influenciadoras, formadoras de opinião segundo o Teu coração, tendo a Sua palavra como nosso farol. E nós, como homens, Senhor, precisamos de sabedoria do alto para exercer autoridade com amor e respeito. Ajuda-nos, Senhor, homens e mulheres, e coloca aquilo que está em desalinho nos nossos lares, da forma que o Senhor deseja. Que a nossa casa seja o primeiro lugar para a transformação do mundo. Nós cremos na transformação, numa revolução silenciosa, onde lares serão curados e irão refletir Jesus numa sociedade que precisa enxergar Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos nessa tarde.